abordado, né, no culto de terça. Terça-feira nós tivemos um culto profético. O pastor Daniel estava aqui, foi muito bom. Foi muito bom o culto profético. Tremendo, a unção de Deus estava palpável naquele dia. Eu percebi, eu senti no meu espírito. É uma coisa muito grande. E a gente deixou definido para o culto de hoje, a gente está falando sobre administração financeira. E é importante esse assunto para a igreja. Você sabia que é importante? Só que eu não vou ser assim bastante específico somente nessa área. Eu vou trazer algumas bases bíblicas também mostrando que Deus se importa. Amém? A gente somos seres espirituais, mas nós ainda estamos na terra. Diga, eu sou um ser espiritual, mas ainda estou na terra. Diga, como eu estou na terra, eu preciso saber lidar com as coisas naturais. Então, por exemplo, não é porque você é um ser espiritual e está conectado com Deus. Eu estou conectado com Deus, mas se você ficar 60 dias sem comer, eu acredito que você vai encontrar o Senhor. Você diz, não, eu vou jejuar 60 dias aqui, porque eu estou conectado na dimensão espiritual. Aí você vai para o paraíso ligeiro demais. Então, o natural ainda existe. Então, o espiritual é a oração, é o jejum, a leitura da palavra. Amém? São coisas espirituais. Mas o natural também faz parte da nossa vida. E às vezes a pessoa só quer pregar essas coisas e esquece das outras. Mas você sabia que um dos motivos que tem destruído vários casamentos tem sido a falta da administração financeira? Isso tem atrapalhado. Então Deus se importa, porque Deus quer corrigir a nossa vida. Deus quer que a gente sejam pessoas corretas também lá fora. A gente tem que dar um bom testemunho. E a gente tem que aprender a administrar aquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Tem pessoas que vivem com um salário mínimo melhor do que pessoas que vivem com 10 mil reais. Tem pessoas que ganham 10, 15, 20 e estão em maiores dívidas do que, às vezes, a pessoa com um salário mínimo. Às vezes, a pessoa com um salário mínimo consegue viver bem. E, às vezes, a pessoa com 10 salários mínimos não consegue viver bem, porque não tem uma boa administração. E Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer dar. A Bíblia diz que Deus quer que a gente coma o melhor dessa terra. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Ele quer que os seus filhos comam o melhor dessa terra. Então Deus quer que a gente prospere. Deus quer que a gente seja bem-sucedido. Deus quer que a gente tenha saúde. É o plano de Deus. Amém? Mas a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que Deus nos dá. Glória a Deus, presta atenção na palavra. Diga, eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que Deus me dá. E eu fiz uma pesquisa, no final eu quero orar por sua vida, né? Por você que tem um negócio, comércio, você que deseja, né, abrir um comércio, você que está precisando de uma porta de emprego, eu quero orar. Mas às vezes também sua vida pode estar travada porque você não aprendeu a ser um bom administrador. Uma pessoa de palavra, uma pessoa de caráter. Irmão, subiu esse versículo no meu coração. Eu notei algumas coisas aqui e eu encontrei em Salmo, na versão NTLH, Salmo 15, versículo 4, que diz algo interessante sobre pessoas que têm uma palavra. E isso faz parte também dessa questão de eu querer Deus poder me abençoar. Por quê? Porque se você for um péssimo administrador, se você não é uma pessoa de um bom caráter, de palavra, você vai impedir de Deus abençoar a sua vida. Presta atenção aqui, igreja, não fica flutuando não. Salmo 15, 4 diz assim, aquele que
a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Olha, essa partezinha final do versículo. Aquele que jura, ou dá uma palavra, ou aquele que promete, e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Você sabia quando eu der uma palavra, você, mesmo que a gente deu a palavra, vai ter, mesmo que tenha prejuízo, você tem que honrar a palavra que você deu? Amém? Isso faz parte também de uma vida abundante, irmão. De uma pessoa segura, uma pessoa de palavra. Quantas pessoas às vezes dá uma palavra, mas não cumpre? Ele diz uma coisa, mas não faz. Às vezes acontece, um imprevisto, você dá uma palavra a alguém sobre algo, tratar alguma coisa e você não cumprir porque o carro ficou no prego, o pneu da moto furou, aconteceu um imprevisto, mas você entra em contato com aquela pessoa e diz, rapaz, não deu para eu chegar naquela hora, não deu para eu ir, mas amanhã eu estarei aí. Mas tem pessoas que dá a palavra, não cumpre e ainda nem presta conta, nem dá uma satisfação. Aí eu te pergunto, essa pessoa está apta para a prosperidade? Tem coisas que mexem, né, com a vida da gente. Agora, eu fiz uma pesquisa para você entender e eu encontrei isso aqui, ó. De fato, as Escrituras possuem aproximadamente 300 versículos sobre anjos. Aproximadamente 300 versículos falando sobre anjos na Bíblia. É forte, né, igreja? 500 sobre amor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. 700 sobre fé. Agora presta atenção nisso. E mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro e riqueza. Mais de 2.000 versículos na Bíblia falando de dinheiro e de riqueza. Diga, Deus é um Deus rico. Então, não venha me dizer que Deus não se importa com a sua vida financeira. Deus se importa sim com a sua vida financeira. Amém? E Ele quer que você tenha uma vida organizada. Eu falei no começo daqui, quando eu comecei a ministrar, está gravando, tá? Eu falei que nós estamos na dimensão natural, conectado com a espiritual. Diga, eu sou um cidadão do céu, mas estou conectado com o natural ainda. E como eu estou conectado com o natural, eu preciso agir também. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Eu preciso trabalhar. Diga para seu irmão, eu preciso trabalhar. Trabalhar é bom. Amém? Irmão, e teve uma época na minha vida que meu pai teve que tirar o meu emprego. Eu trabalhava para ele, mas eu não valorizava o trabalho. Eu não honrava o trabalho, eu não fazia como deveria fazer. Eu chegava, porque eu era filho do dono, fazia como eu queria. Chegava na hora que eu queria. Irmão, mas chegou um tempo que eu fui expulso do meu trabalho e o patrão era meu pai. E sabe de uma coisa, irmão, aquilo foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Naquele tempo não foi, mas hoje eu sei que foi. Porque eu me despertei para a vida. E às vezes a gente precisa ser despertado para a vida. Amém? Às vezes tem pessoas que me pedem dinheiro e eu não quero dar. Por que eu não quero dar? Porque eu preciso que ela seja despertada para a vida. Você está entendendo? E às vezes a gente precisa ser despertado. Eu precisei ser despertado para a vida. Porque se eu não fosse despertado, eu ia viver como um meninão. E tem muita gente ainda que é meninão. Meninona e meninão. Não cresceram e nem amadureceram. E ainda fica procurando casamento. Eu quero casar. Para quê? Para que casar? Eu já disse, no dia que eu casei com Daniele, a primeira coisa que eu tive que fazer foi a feira. Eu digo, ixi, meu Deus. Porque em casa quem fazia era pai e mãe, mas depois era eu.
Aí eu tinha que aprender a me organizar financeiramente. Eu sabia que eu tinha que botar comida em casa. Eu tinha que alimentar a minha esposa. Eu tinha que dar as coisas para minha esposa. Quando era em casa, a mãe que me dava, mas pai. Mas agora não, eu tinha que me organizar porque eu tinha que sustentar. Se tem um homem aqui que é solteiro, quer casar, vá primeiro trabalhar. Vá ganhar dinheiro e saber administrar o seu dinheiro. Para você poder querer casar. E você, mulher, não queira um homem sem trabalhar não, viu? Não queira um homem sem trabalhar não, que você vai sofrer. Seja esperto, vá na casa do seu namorado. Pergunte ao seu pastor, vá na casa da mãe dele, do pai dele, tome café mais eles e preste atenção no que a mãe e o pai dizem. Porque de vez em quando a mãe solta, meu filho não quer trabalhar não. Aí você já fica de orelha em pé. Seja inteligente. Amém? Então, irmãos, para você entender, a Bíblia diz, eu não vou ler, mas eu só vou dizer aqui, ó, a Bíblia diz lá em João capítulo 13, versículo do 21 ao 29. Eu não vou ler, porque eu quero ser bem breve. Não quero ser uma ministração muito. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha um ministério terreno e no ministério de Jesus entrava dinheiro. As pessoas ofertavam no ministério de Jesus. Quem sabia disso? Jesus, tanto ele operava no espiritual, como ele operava no natural. Se você abra aí, pode ser na NTLH, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Você vai observar que a própria Bíblia diz, e existem textos, como esse texto que eu vou dizer, de pessoas que se convertiam, eram libertas e que ajudavam o ministério de Jesus ofertando. Amém? Então entrava dinheiro no ministério de Jesus. Então, por que o pastor está falando isso? Eu estou falando sobre a administração financeira. Porque eu quero primeiro limpar a sua cabeça para você entender que se fala de dinheiro também na igreja. Amém, igreja? E que não é pecado falar de dinheiro na igreja, porque se fosse pecado, a Bíblia está em pecado. Porque tem mais de 2.000 versículos falando de dinheiro na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. No versículo 1, coloca aí, a Bíblia diz assim, ó, algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados. Diga, Jesus viajava. E quando ele viajava, irmão, toda viagem tem despesa. Ele precisava manter os discípulos que ele levava. Não era 12 que caminhavam com ele? Era 12 bocas para comer, meu irmão. Café, almoço e janta. E hospedagem. Ele não só vivia só de jejum, não. Eles jejuavam, mas eles tinham que comer também. E quem era que vestia eles? Jesus que pagava as vestes. Era o ministério de Jesus. E como é que Jesus pagava? Porque alguém ofertava. Porque alguém dava dinheiro para manter o ministério. Amém? E muitas pessoas criticam as igrejas porque falam que a igreja fala de dinheiro. Dinheiro não é pecado, irmão. O pecado é amar o dinheiro. O pecado não está no dinheiro. Dinheiro é papel. O pecado é quando seu coração está nele. Por que quando a palavra manda a gente dar? A Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque as pessoas às vezes estão tão prendidas nessa questão de dinheiro que não conseguem dar nada a ninguém. Nenhuma oferta. Por isso que a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque Deus quer nos libertar desse amor ao dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, Jesus viajava por cidade, povoada, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele. Amém? Versículo seguinte. Diz assim, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas. Livradas de que, igreja? Espíritos maus. Espírito mau existe, viu? Espírito mau e curadas de doença. Era Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios. E o seguinte, versículo, Joana, mulher de Cusa,
que era alta funcionária do governo. Ela era o quê? Alta funcionária do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam a Jesus e aos seus discípulos. E para complementar, a Bíblia diz que Judas, que traiu Jesus, era o tesoureiro de Jesus. Quem sabia disso? A Bíblia chamava a bolsa. Judas que cuidava da bolsa. Hoje a palavra é diferente. Tesoureiro, primeiro gestor, segundo gestor. Judas era o primeiro gestor de Jesus. Ele administrava o dinheiro que entrava. E entrava muito dinheiro no ministério de Jesus. Não era pouco, não. Era muito, mas muito. E por que entrava muito? Porque Judas roubava e ninguém percebia. Você vê o tanto de dinheiro que entrava. Amém, igreja? Então Jesus tinha o lado natural também dele. Ele comia, tinha a pessoa que administrava. Ele era organizado. Quando ele precisava agir no sobrenatural, como a multiplicação dos pães, ele agia no sobrenatural também. Amém? Você pode agir no sobrenatural para que Deus possa te abençoar financeiramente também. Você pode crer, você pode declarar a palavra, você pode orar. Amém? E você pode ser... Uma coisa que a gente tem que manter a consciência, como eu falei no áudio que eu mandei ontem, manter a consciência de Deus, do que Deus tem sido na sua vida. O que Deus tem sido na minha vida. Eu tenho que olhar e ver tudo que Deus fez. Todos os livramentos que Ele me deu, toda proteção, todo sustento, toda provisão. Quem me deu foi quem? Deus. Quem te deu foi quem? Eu mantenho a consciência de que há um Deus cuidando de mim. Diga glória a Deus. Sabe como você mantém a consciência de que há um Deus cuidando de você? Sempre lembrando e orando. Senhor, o Senhor é um Deus bom que cuida de mim. Sempre tem cuidado. O Senhor tem me protegido, o Senhor tem me guardado do espírito da morte. Não era para eu estar aqui, mas eu estou porque o Senhor me protege. Eu estou vivo aqui porque o Senhor me guardou durante essa pandemia. Eu estou aqui, não está faltando nada. Eu tenho saúde para trabalhar por causa de ti. Reconhecer a Deus. Trazer essa consciência de que Deus está fazendo tudo pela sua vida e pela minha vida. Amém? Diga glória a Deus. Então Jesus operava assim no sobrenatural. Quando havia necessidade, Ele dava graça e se multiplicava os pães. Mas Ele não vivia operando só no natural, ou no sobrenatural. Ele também operava no natural. Amém? Vai ter momentos que a gente vai precisar de um sobrenatural. Mas Deus não quer que a gente viva a vida toda só de sobrenatural. Você sabia disso? Deus quer que eu plante e colha. Eu já disse nessa igreja. Quando Israel foi liberta do faraó no Egito, que eles foram para o deserto, eles passaram 40 anos vivendo do sobrenatural. Maná vinha do céu e eles comiam, porque não tinha como plantar e colher no deserto. Tinha água, eles batiam na rocha e a água saía da rocha. Mas no dia que eles chegaram na terra que mana leite e mel, o milagre sobrenatural cessou. Aí Deus disse, em outras palavras, Deus disse, plante e colha. E em outras palavras, olha para seu irmão e diga, vá trabalhar. Você trabalha e Deus abençoa o seu trabalho. E honre com os seus compromissos. Seja um homem de palavra, seja uma mulher de palavra. Amém? Honre com as suas calças, homem. Pense antes de comprar, dá para pagar? Amém? Pense antes de fazer uma parcela. Eu vou fazer a parcela pela fé.
Pode ser que isso aconteça se você receber uma mensagem específica do céu. Compra aquela empresa. Foi Deus que falou, aí eu vou. Eu não tenho dinheiro, mas ele falou. Mas se ele não falou, compra. Vai lá e compra. Vai, compra. Quer comprar, não pode ver uma roupa, quer comprar. Não pode ver um calçado, quer comprar. Porque você tem que determinar uma coisa no seu coração. Compre aquilo que é necessidade. Está precisando de um calçado, compre. Está precisando de uma roupa, compre. Veja a estação. Se for uma estação mais leve, compre mais. Se não é leve, compre menos. Porque você se endivida e depois fica preocupado pedindo oração para o pastor ou dinheiro emprestado. Quem está entendendo? Então Jesus operava no sobrenatural, mas também operava no natural. Rapaz, e no natural, Paulo ele tem uma palavra na Bíblia que não é uma palavra, é um cacete. É um cacete mesmo. Eu não sei se vocês já leram, mas eu vou ler para vocês. E eu vou ler junto com vocês. É em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Do versículo 6 em diante. Eu estava lendo esse versículo, ouvindo a Bíblia hoje, ouvindo e lendo. Quando eu cheguei nessa passagem, eu parei assim. Eu digo, rapaz, eu fui ler bem devagarzinho. Pense numa pancada que o apóstolo Paulo deu. Agora foi uma pancada segura que eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que ler muito a Bíblia mesmo. Porque eu tenho que aprender a dar pancada. Porque às vezes a pessoa só quer que eu passe a mão e alise, mas às vezes precisa de uma pancada. Nesse versículo, Paulo vai mandar se afastar das pessoas preguiçosas. Das pessoas ociosas que ficam para lá e para cá falando mal da vida dos outros. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Meu pai, ele não tem muito estudo, ele estudou bem pouquinho. Ele é bom de matemática, demais. Ele tem uma cabeça incrível. Ele sabe dos preços daquelas troças, tudo no mercadinho. Ele está com 82 anos. Presta atenção. Ele levou uma pizza grande de vovô. Agora foi um cacete grande que ele levou. Ficou cheio de hematoma. E ele chegou para vovô com algum, não sei se foi no outro dia. 3 dias depois ele disse, eu vou me embora. Aí o vovô disse, vai para onde, homem? Depois de uma pizza dessa, né? Ele veio para Itapetim, ele morava nas Cacimbas. E quando ele veio para Itapetim, ele não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Um saco com umas roupinhas. É bonita a história do pai. E ele chegou numa bodega, porque naquele tempo se chamava bodega. E quando ele foi na bodega, ele falou para o dono da bodega, o senhor pode me vender um balaio de pão? Aí o dono da bodega, ele disse, se o senhor pode me vender um balaio de pão? Ele disse, posso, mas eu não tenho dinheiro não, pai disse. Mas eu vou comprar e vou pagar para o senhor. Aí eu disse, não, eu vendo. Aí ele vendeu um balaio de pão a pai, e pai saía nas casas vendendo pão. Pai não comia um pão para não comer o lucro. E ele estava certo, irmão. Ele não estava errado, ele estava perfeito. Porque ele estava começando. E não podia comer o lucro, de jeito nenhum. Mas hoje ele não é aquele rico, mas ele é bem financeiramente. Toda a família dele que morava no sítio foi ele que trouxe para a rua. Inclusive vovô que bateu nele, ele trouxe para a rua. E ainda botou uma banca de calçado para ele cuidar. Vovô morreu trabalhando. E eu me lembro, eu bem novinho, acho que uns 6 anos de idade, ele carregando, estava desmontando as bancas lá em São José do Egito, e ele já me levava bem novinho,
já para São José. Naquele tempo, o carro, 3 horas da manhã, todo mundo já estava acordado. O carro com aqueles caminhões carregados de calçado, e a gente ia lá em cima, debaixo da lona, no frio danado. Hã? Isso é que ele ia para lá. E nesse dia que o vovô partiu, ele estava carregando a banca, né? Tinha desmontado, e quando ia entrando, aí deu um troço lá nele, caiu e morreu. Mas morreu trabalhando. É por isso que o pai, ele sofre vida dizendo assim: eu quero morrer trabalhando, quero morrer trabalhando. Porque ele viu vovô morrendo trabalhando. Mas ele agiu, ele foi trabalhar, né? Sem entendimento da palavra. Mas Deus, ele é tão bom, irmão, que, olha, irmão, Deus abençoa um trabalhador. Às vezes ele não vive nem dentro da igreja, mas só pelo fato de ser trabalhador, Deus abençoa. Deus, a própria Bíblia diz: eu abençoarei o trabalho das tuas mãos. E Deus abençoa o trabalhador. Amém? Vamos ler 2 Tessalonicenses, pode ser na NTLH 3, capítulo 3, versículo 6. É um bocadinho de versículo, viu? Eu acredito que nós não vamos terminar esse culto hoje, né? Nós vamos terminar na outra quinta. Viu? Porque a gente vai falando, o Espírito Santo vai trazendo as lembranças, e mostrando o que a Bíblia diz também. Diz assim, ó, na NTLH. Se a sua versão aí tiver um pouco diferente, as palavras, você escuta para não atrapalhar. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordeno a vocês, era uma ordenança, diga ordenança. Ordeno a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem... Agora imagine se eu for dizer para você: se afasta do preguiçoso. Aí vão dizer: que pastor é isso, mandando se afastar. Mas a Bíblia manda: afaste de quem não quer trabalhar e que não segue os ensinamentos que demos a eles. E que não segue. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um canal de um rapaz que eu achei interessante. Porque ele disse: eu vou ensinar você a ganhar dinheiro. Aí ele vai lá, olha que interessante, ele pega, com 10 reais, ele transforma em 1.000, bem ligeirinho. Quem quer aprender a transformar 10 em 1.000? Agora ele para ser irmão, agora tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem. Primeiro ele vai lá no mercado, compra umas caixinhas de leite moço, 1 ou 2, sei lá. Nescau, comprar algumas coisinhas assim, pouquinho. Eu não sei hoje, né, com 10 reais comprar essas coisas, porque subiu tudo. Mas, no dia ele comprou com 10, se eu não me engano. No dia, se eu não me engano, foi 10. Aí, foi para casa, e sabe o que é que ele fez? Brigadeiro. E começou a fazer uns brigadeirozinhos assim, ó. E o desejo dele era viajar, gravando vídeo fora. Aí ele pegava a bandeja, né? E saía lá, onde tinha nos bares. Se tem uma coisa que tem em Tapetinho, é bar. Passar fome você não passa. E beba. Porque se você chegar num bar, com uma bandeja de coisas, se você tiver 100, vendendo a 2 reais, dá quanto? 200 reais, você gastou, vamos supor, 20 reais. 200 reais, você está com 200 reais na mão, assim, de chocolate. Agora você tem que fazer esse dinheiro aparecer para você. Como é que eu faço? Olha para seu irmão e diga: trabalhando. Pega a bandeja e vai. Tipo, eu vou dizer, você é pai de família, né? Rapaz, é 2 reais um brigadeirozinho. Ó, se você está me ajudando a botar o feijão em casa por meus filhos. Quem no mundo não vai comprar? Me diz. E você está mentindo? Tá não.
Está mentindo? Tá não. Porque todo mundo tem R$ 2 para dar. Porque tem uma coisa, se você estiver na condição de não ter R$ 2, você merece uma pizza. Porque aí é vagabundice dobrada. Aí você num dia trabalhando, você faz 200 conto. Agora multiplica 5 dias trabalhando, ganhando 200 conto. Dá quanto? 1.000. 20 dias trabalhando no mês, 20, tirando 2 para descansar, dá quanto? Espera aí. Em 5 dias eu tenho 1.000, 20 dias eu tenho 4.000. Aí tem gente que fica dizendo, como eu queria ganhar 4.000. Não ganha porque não quer. E ele mostra. Ele vende tudo. Amém? Ele vende tudo, mas vende. A Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Está faltando sabedoria, Deus me dá sabedoria. E Ele vai te dar. Claro que todo mundo não nasceu para vender, Uns nasceram e vendem. Outros estão vendendo por enquanto, até Deus dar a direção do que é. Outros nasceram para prestar serviço. Servente, um pedreiro, um eletricista. A gente tem o ex-marido de Fátima ganhando R$ 10.000. Ele sabe ler? Sabe? Bem pouquinho. Ganhando R$ 10.000 em Brasília. Sabe o que ele é? Eletricista. E tem uma Hilux, tá vendo? Casa própria. Glória a Deus por isso. Todo mundo caladinho. Vamos ler de novo. A Bíblia diz ali, os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos. Mas vamos ler um bocado de versículo, viu? Esse é até o versículo, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui. Até o versículo 15. Pode ser, né? Até o 15. Vamos lá, vamos ver. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Seguir o nosso exemplo. Pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Versículo 8. Não temos recebido nada de ninguém. Isso é Paulo falando, o apóstolo Paulo. Sem pagar. Na verdade, trabalhamos e não cansamos. E nos cansamos, né? Perdão. Trabalhamos sem parar. Trabalhamos sem parar. Trabalhamos sem dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Olha para seu irmão e diga, você não pode ser peso para ninguém. Eu não posso ser peso para ninguém. Amém? Isso é a Bíblia que está ensinando. Glória a Deus. Eu disse que era um martelo, viu? Paulo botou pecado, viu? Pecado mesmo. Versículo seguinte, ó. É claro que temos o direito de receber sustento. Paulo disse, eu tenho direito. Na obra de Deus eu tenho direito. Está dizendo, é um direito meu. Só que ele fez uma escolha nesse período, né? Porque teve tempo que ele viveu completamente da obra, integralmente. Mas nesse período, provavelmente ele estava tendo dificuldade com as pessoas. E para ele dar um bom exemplo, de não, eu vou trabalhar porque esse povo é complicado. Aí eu tenho o direito de receber sustento, porque a obra de Deus também é um trabalho. Quem sabia disso? Amém? Mas não temos pedido nada. Ficar calado.
Acho que você não entendeu. Não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Olha para seu irmão e diga assim: rapaz, para de pedir, pelo amor de Deus. Trabalha, vai trabalhar. Amém? Para de pedir. Melhor crer para chegar do que estar pedindo. Amém? Não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. E ele disse: eu não peço nada para você seguir meu exemplo. Irmão, e sinceramente eu fico constrangido quando alguém vem me pedir. Porque eu quero ser inclinado para ofertar. Amém? Eu estou falando da igreja, viu? Porque a gente sabe que tem situações de pessoas que precisam na rua aí, pede a gente. A Bíblia diz que a gente deve dar mesmo. Estou falando para a igreja. Estou falando de pessoas que têm palavra, maturidade. Quem está entendendo? Para não atrapalhar e entender errado as coisas. Vamos lá, versículo seguinte. Porque quando estávamos aí, demos esta regra. Qual é a regra? Quem não quer trabalhar, não coma. Você sabia que na maioria das igrejas tem irmão que só fica na igreja enquanto pastor da feira? Não, não é nessa não, é nas outras. Essa aqui não tem isso não. É nas outras, lá fora. Se o pastor tirar da igreja, tirar a feira do mês, acaba procura o irmãozinho. Cadê o irmãozinho? Está em casa, emburrado. Não vem mais na igreja não. É. Mas a Bíblia é clara. Quem não trabalha, não come. Então, se passar fome, a culpa não é minha, não. Nem de Deus. Porque Deus abençoa o trabalho da sua mão. Glória a Deus. Eu vou orar para quem está desempregado trabalhar. Quem quer trabalhar? Cadê Lucas? Está trabalhando? Está trabalhando? Está feliz? Glória a Deus. Vamos para o versículo seguinte. Estamos afirmando isso, porque ouvimos dizer, ele foi no meio da igreja, ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos. Não fazem nada e se metem na vida dos outros. E pior que não é assim, aqueles que não fazem nada, mas só vivem fofocando, falando mal dos outros. Desgraçado. Faz. É, a Bíblia. A Bíblia em si já é uma pregação, né? Já está pregando aqui para nós a Bíblia. Bora se embora. Eita, Deus é bom, né, igreja? Glória a Deus. A palavra é boa, né? Coisa boa é a palavra, né? Porque a palavra ela vai alinhando a nossa vida assim, ó. Ela vai alinhando assim, a gente vai vendo. E quanto mais a gente se alinha com a palavra, mais nós somos abençoados. Quanto mais a gente... Eu tipo o Gilberto, brasileiro nato, vencedor. Teve mais fé do que o pastor dele. Que eu pensei que a esposa dele nunca mais voltava para ele. De tanta desgraça que ele fez. Tanta ruindade que esse homem fez. Que eu fui saber da história de Gilberto, eu perdi a fé. Eu digo, isso aí não tem jeito não, Jesus. Mas, coitado, ele persistiu tanto que eu disse, eu vou ficar pelo menos calado, que não atrapalha a fé dele. E ele foi vencedor, né? Que ele diz, brasileiro nato, ele venceu. Ele conseguiu a esposa dele de volta. Dá glória a Deus pela vida dele. Aí quer um homem de fé, se espelhe na fé de Gilberto, viu? Quer trazer sua mulher aí de volta, seu marido, se espelhe em Gilberto.
Não, sem brincadeira nenhuma. Eu disse, não, quando a irmã dura lá, se ela não vai vir, eu disse, o Beto vai aguentar pouco tempo, eu pensando. Ele vai logo para o mundo. Logo. Graças a Deus que ele teve mais fé do que eu, viu? Glória a Deus pela vida dele. Agora eu vi que a fé funciona mesmo. É bom demais. Bora. Versículo 12. Todo mundo. Diz assim, ó. O restante, ó. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz. Ordenamos com insistência a essas pessoas que vivem de um modo correto, que vivam, né? Que vivam de um modo correto e trabalhe para se sustentar. Olha para seu irmão e diga assim, de modo correto, seja correto, seja homem de palavra, seja uma mulher de palavra, pelo amor de Deus. Amém? Seja de palavra, palavra mesmo. Glória a Deus. As pessoas vão te admirar por isso. Vão te admirar porque você é uma pessoa de palavra. Comece a trabalhar isso nos horários. Eu marquei de 8 horas na casa de Marco da funerária ontem. E eu peguei o carro, mas cheguei na hora certa. Né? Fui mais certo que eles, que eu cheguei lá e bati na porta e eles no outro canto e eu já lá esperando. Porque eu aprendi a ser uma pessoa de palavra. Mas eu sei que às vezes a gente falha sem perceber, isso é uma coisa normal, mas pode me corrigir como eu posso lhe corrigir quando eu falhar. Tá certo? Você pode me corrigir, que eu quero alinhar a minha vida mesmo para ser certo. Deus quer, quanto mais alinhamento a gente tiver na palavra, mais a gente vai ser abençoado. Viu? Eu sei que, eu não sei quem foi que escorregou nessa festa, mas eu sei que alguns pode ter escorregado. Mas eu fui muito inspirado ontem, mandei uma mensagem. E fui inspirado mesmo por Deus, porque quando a gente está deixando o que o mundo oferece para servir ao Senhor, meu Deus, isso é recompensador. Você não está perdendo não por isso não. Você não imagina o quanto você está ganhando. Quem está perdendo, e não fica com curiosidade não, caçando lá na internet para ver os cantores que estavam. Deixa eu ver aqui quem era que estava lá na festa. Não fica com curiosidade não. Não fica olhando, não, deixa eu ver o cantor que cantou aqui, nos stories. Não fique não, deixa isso para lá. Veja os stories da igreja, é melhor. Deixa o mundo com o mundo lá, deixa o mundo lá. A gente está aqui servindo a Deus. Existe uma graça de Deus para quem está servindo a Ele. Nós estamos servindo. Diga, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Diga, eu escolhi Ele para a minha vida. Diga, Ele me guarda. Ele me sustenta, Ele me protege, Ele cuida de mim, da minha casa. Olhe, não é errado você olhar para a vida das pessoas que não estão servindo a Deus. Não estou dizendo olhar no sentido de julgar, de fazer comentário, nem nada disso, não. Eu estou falando no sentido de que a Bíblia diz, vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Vereis a diferença. Vereis a diferença de uma família na presença do Senhor, temente, perseverante. Não é aquele crente meia boca não, que só vem no culto no domingo. É um crente fervoroso. Veja a diferença. Eu não estou dizendo que vai ser mil maravilhas, que nunca vai passar por provações. Não, a provação vem para todos. A Bíblia diz isso. A casa fundamentada na rocha, a casa fundamentada na areia. Porém, quando a tempestade vem, a casa da areia desmorona. E a casa da rocha, que somos nós, que estamos firmados na palavra, quando vem, nós continuamos firmes e em pé.
Então há uma diferença. Há uma diferença para quem serve a Deus. Entendeu? Nós estamos correndo a boa carreira até o final. E até o final vai haver proteção divina. Vai haver livramento. Vai haver a mão de Deus cuidando da sua vida. Por causa da sua fidelidade. Você pode levantar a mão e dizer assim: eu tenho um Deus. Diga: eu tenho um Deus que está visando minha vida, olhando para mim e me guardando e me amparando. E na hora que eu precisar, eu clamarei a Ele e Ele me dará a resposta. Então você não precisa ter inveja do mundo, nem de quem está lá. Porque eles não têm o que nós temos. Nós temos uma proteção. Nós somos selados pelo sangue de Jesus. Demônios não podem sobre as nossas vidas. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Eita, como passa rápido, olha. Vamos lá, vamos estar terminando. Vamos terminar esse versículo. Na outra quinta nós continua. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já li, não foi? Vamos repetir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno com insistência a estas pessoas que vivam de modo correto e trabalhe para se sustentar. Versículo 13. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Glória a Deus. Deixa eu ver se o seguinte, ou era só até o 12. Continua. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, qual é a carta? Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nessa carta, essas instruções, vejam bem quem está fazendo isso. A Bíblia diz: veja bem quem está fazendo isso. Se afaste dele, para que fique envergonhado. Não é um cacete isso aí? É ou não é? Não é se afastar, na frente vai dizer, não é se afastar dele se tornar um inimigo, não. É como um pai faz com o filho. Como o pai fez comigo: sai, vagabundo, daqui. Na hora eu detestei, eu odiei. Mas hoje eu amo o que ele fez. É interessante, não é interessante? É ou não é, igreja? Porque ele fez na ignorância dele, mas ele acertou. Porque se ele não tivesse feito o que ele fez, eu não tinha tornado um homem. Eu precisei daquilo para me tornar um homem. E muitas vezes é necessário eu dizer um não. É necessário eu fazer com que você, nem lembrar de você, como se você nem existisse. Por causa de tanta meninice que às vezes a pessoa tem. Cadê pastor que faz um ano que não vem em casa? Nunca mais vem cá, porque você é muito menino. E às vezes Deus faz com que eu esqueça mesmo da pessoa. E às vezes não é nem maldade, é Deus faz a pessoa esquecer. Para ela crescer. Às vezes é necessário a gente virar as costas para algumas pessoas. Ficar assim, ó. Porque se bajular demais, fica meninão. Vai estragar. Vai estragar. Tem coisas que quem é pai de família sabe. Às vezes é bom a gente dar, mas às vezes é bom a gente não dar. É ou não é? Tem hora que a gente quer dar, mas tem hora que a gente não dou não. E o cabo é covarde? Não é covarde não, é porque sabe que não é momento de dar. Que se der, estraga. Entendeu? Mesma coisa no meio da igreja. A gente precisa amadurecer, precisa crescer. Agora, se eu pegar nessa palavra que está aqui sendo ministrada e começar a colocar no meu coração, e for alinhando e dizendo, eu quero obedecer, Senhor. Eu quero... Irmão, a palavra de Deus, ela é ungida. Ela é poderosa. Ela não é uma palavra morta, é uma palavra viva. Tem vida nessa palavra.
Teve um tempo que eu estava lendo 30 capítulos da Bíblia. Eu acho que eu cheguei a ler até 40 por dia. De 30 a 40. Eu não me lembro se teve dia que eu li 40. Mas era lendo, o dia todo lendo a Bíblia. O dia todo lendo a Bíblia. Tinha um momento que quando eu saía andando na rua, né? Eu não dava tempo para orar, porque eu orava menos porque era o dia todo lendo a Bíblia. Mas era eu andando na rua e meus braços fumegando de unção, de poder. Por causa que eu estava lendo a Bíblia. Extraindo poder, lendo a Bíblia, extraindo poder, e meu corpo estava vibrante. E eu andando e o corpo vibrante com o poder. Por causa da Bíblia. Agora não é para ficar um livro só aberto lá na estante no Salmo 91, não. É para você ler a Bíblia. Colocar ela dentro do seu coração. Ouvir. Hoje, a Bíblia mesmo que eu tenho aqui no celular, está cansado de ler? Está cansado de ler, você faz isso. Ó. Deixa eu colocar aqui. Está cansado de ler, pega o fone de ouvido. Dá para escutar? Vai escutar a Bíblia. Bota a Bíblia dentro de você. Porque a Bíblia é salvação, é a palavra de Deus. Amém? E aprenda a receber o que ela está dizendo aqui. Aprenda a receber o que a palavra está dizendo. Receber com o coração aberto. Porque se não receber, não vai adiantar de nada. Vamos finalizar. Pode vir para cá o louvor. Se alguém não quiser obedecer, volta. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando, nesta carta, veja bem quem está fazendo isso e se afaste dele para que fique envergonhado. Versículo seguinte. No entanto, não tratem como inimigo, mas o aconselho como se aconselha um irmão. 16 nós finaliza. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras. E que o Senhor esteja com todos vocês. Era até o antecessor. Amém, igreja? Você aprendeu hoje? Nós demos uma focada diferente, porque eu sabia, não adianta eu querer entrar logo em falar nessa parte de administração financeira se eu não mostrar algumas coisas que a gente precisa ouvir. Mas eu queria te pedir, domingo tem culto, nós vamos estar aqui no culto da família, é uma palavra diferente, mas quinta-feira eu quero continuar com isso aqui. Tá certo? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você prospere. A Bíblia quer que você prospere. Pode tocar-nos. A Bíblia quer que você seja abençoado. Eu tenho orado para Deus guardar a sua vida. Eu tenho orado para Deus. Tenho orado para o Senhor proteger para que o diabo não tire a vida de ninguém aqui, sem cumprir o plano de Deus. Eu sei que não depende só de mim, depende de você também. Nós devemos ter cuidado. Amém? Como é que estamos vivendo a nossa vida? Como é que estamos perseverando? Se realmente nós estamos perseverando. Eu não quero que você seja como alguns que às vezes eu cito, como eu citei uma situação aqui de uma família e com poucos dias veio um resultado como eu vi. Eu acho que quem está no Espírito sabe o que eu estou dizendo. E eu opero muito nessas unções. De chamar a atenção e de dizer coisas e, infelizmente, às vezes é pesado, porque às vezes eu vejo pessoas descer à sepultura. Por isso que eu sou muito cuidadoso. Para instruir, para dizer, como eu conversava com o Anderson e dizia, como é que sua vida espiritual está? Eu sou muito cuidadoso. Sou muito cuidadoso com essas coisas. Porque eu prefiro ter cuidado com a sua vida do que ver você pagando um preço. Mas esse preço que eu digo não é o Senhor, não é porque Deus seja ruim. Deus ele é bom.
Em todo tempo ele é bom. Mas as legalidades que a gente dá pode dar acesso para o mal. E eu orando ao Senhor e disse: Senhor, como é que uma coisa acontece? É possível, Senhor, um demônio tirar a vida de uma pessoa? Aí o Senhor me falou: é possível. É possível um demônio conseguir matar uma pessoa. É possível. Não de imediato, mas ele cria uma situação de uma opressão tão extrema que acaba matando uma pessoa. Às vezes consegue tocar no corpo, mas não consegue tocar no espírito. O espírito é salvo, mas não cumpre o plano de Deus. Está ali o testemunho da irmã Neve. Vem aqui, irmã Neve, por favor. Que eu vou dizer isso para que o Senhor seja glorificado. E ela sabe disso. Ela sabe disso. Porque ela tomou uma decisão de ir para São Paulo sem uma direção de Deus. Se eu estiver mentindo, você pode confirmar. E ela viajou para São Paulo e ficou acho que uns 6 meses, não foi? 7 meses. Só foi na igreja uma vez. E quando a irmã Neve voltou, a irmã Neve, quando estava aqui, ela estava super bem. Tinha as situações que todo mundo tem, mas havia uma proteção divina na vida dela. Eu não estou dizendo que não é para ninguém viajar, é para saber discernir as coisas de Deus. No caso dela não era. No caso dela não era. Irmã Neve foi acometida por uma obra de voodoo, de bruxaria pesada. E ela não soube se defender. Ela estava desprotegida, distante, sem estar comungando, sem estar tomando a ceia, afastada da direção do Senhor. Irmã Neve veio para aqui, para Itapetim. Eu posso dizer a você, irmã Neve não morreu por causa das orações. Pode perguntar a ela aí. Chegou um ponto, cadê outro microfone? Chegou um ponto que, como foi, não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém, não sabia se era dia, se era noite. Minha nora, às vezes eu perguntava, o vento, sabe? Eu dizia, está chovendo? E hoje é que dia? É dia ou é noite? Eu não sabia mais nada. O pastor Roberto foi lá, a irmã Daniela eu também não lembro. Muitas pessoas que foram lá eu também não lembro. Me tiraram, me botaram na ambulância, eu também não lembro. Não conhecia mais ninguém, não. Praticamente provou a morte. Quando a nora dela me mandou um vídeo da situação da irmã Neves. Ela sabe o que eu estou dizendo, ela viu. Eu fiquei impactado quando eu vi o vídeo. Não foi uma coisa natural, não. Foi uma coisa, foi assim, ela sabe. Não foi assustador? Ela viu que não era uma convulsão. Naturalmente as pessoas achavam que era uma convulsão, mas era o mal operando na carne dela, o espírito da morte. Quando ela ligou, mandou mensagem e eu disse, eu estava no culto, o culto acabou e eu cheguei em casa, imediatamente desci para o hospital e eu já sabia dentro de mim, quando eu chegar lá o demônio não vai... Se eu não me engano, eu cheguei a dizer, quando eu cheguei, tu lembra disso? Quando eu chegar lá, o demônio não vai estar mais nela, não. Foi dito e feito. Quando eu cheguei, não estava mais, não. Não dava nada. Naquela noite, mesmo depois, mesmo o demônio tendo corrido, eu impus a mão e neutralizei todo o poder das trevas. Irmã Neve retornou, foi recuperando as forças. Está contando a história. Dá um glória a Deus. E o diabo não conseguiu. Glórias a Jesus. Pode ir para lá, irmão. E o diabo não conseguiu tirar a vida dela. Agora também eu disse, olha, nunca mais viaje. Meti o dedo nela, nunca mais toma uma decisão como você tomou. Faça mais isso não. Porque você não sabe o que ela passou. Entendeu? Você não sabe. Uma decisão errada pode levar uma pessoa à sepultura, sem cumprir o plano e o propósito de Deus. E eu não quero que isso aconteça com ninguém aqui. Eu não quero. E eu perguntei a Deus, é possível, Senhor? Depois de eu ter visto uma morte tão surpreendente,
na vida de uma pessoa e eu dizer, é possível, Senhor. E o Senhor falou, é possível. Uma opressão tão grande que é capaz de ele tocar na carne, mas não no espírito, né? O espírito, você sabe, e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. E eu olho assim, eu vejo assim, eu digo, meu Deus, como tu tens sido bom, Senhor. Na minha vida, meus filhos, eu olho para meus filhos assim, a proteção, Deus guardando, Daniel, a minha família sendo guardada. Minha família sem congregar. E o Senhor falando comigo, por causa da sua vida eu estou guardando eles. Por causa da tua vida, o teu compromisso, eu estou falando intimidades minhas com Deus. Eu estou cuidando de toda a sua família. Eu vou dar um testemunho um dia aqui de uma coisa que Deus me falou, que eu só estou esperando cumprir, mas na hora que cumprir eu vou dizer para vocês saberem que Deus é Deus. Que vocês vão entender, você dizer, meu Deus, que coisa tremenda. E no dia você está lembrado naquele dia que eu disse isso? Então a melhor coisa do mundo, eu vou te dizer, é nós estarmos e permanecermos na presença do Senhor. Tem inveja de pessoas que postaram vídeo se requebrando, dançando ali. Não fique não. Nunca ache que você está perdendo tempo. Quem está perdendo tempo, infelizmente, são essas pessoas que nós amamos, mas estão perdendo tempo. Mas você não está não. Porque eu estou chegando para 15 anos, mas são 15 anos vendo Deus agindo na minha vida. 15 anos vendo Deus agindo na minha vida. E assim será também na sua vida. Quem quer trabalhar e está sem trabalho, não porque não quer, mas quer e está pedindo uma direção a Deus, e quer uma direção, quer saber como faz, quer sabedoria do céu, pode vir à frente que eu vou orar por sua vida. Mesmo que você não tenha tudo aquilo que você desejaria ter, que Deus, eu creio que Deus vai te dar. Mas fica feliz porque você tem o mais principal, a coisa mais importante, a sua comunhão com Deus, a sua paz, o Espírito Santo, a sua salvação. O resto é resto. O resto é resto. O resto é resto. Mas como igreja que nós somos, e Deus está assistindo esse culto lá do céu, e Ele diz na sua palavra, quando duas pessoas concordarem a respeito de qualquer assunto que pedirem, isso seria feito pelo Pai que está no céu. E como nós temos um Pai tão bom, Ele está ouvindo nossa oração. E eu queria que você concordasse comigo pela vida deles que estão aqui na frente, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor dê-lhes a sabedoria. Se for para encaminhar para algum tipo de negócio, que o Senhor dê a sabedoria. Se for para ser prestadores de serviço, que Deus conduza. Se for para trabalhar em uma empresa, para trabalhar para alguém. Se for para fazer um concurso, que Deus conduza. Que o favor de Deus venha sobre eles. Estenda a mão para eles. Toda vez, irmão, que a gente perceber na nossa igreja alguém com uma necessidade de alguma coisa, de uma cura, vamos orar como igreja em concordância que dá certo. Dá certo. Igreja se faz isso. Igreja se faz isso. Diga, meu Pai, eu concordo que portas estão sendo abertas